Olá você que acompanha as nossas produções aqui pelo nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui muito interessante sobre as 5 linhas de luta pela água no semiárido. E quem está conosco hoje aqui para facilitar esse bate-papo é o nosso companheiro de equipe, André Rocha. André, bem-vindo aqui a esse vídeo, esse bate-papo. Obrigado, Álvaro. É uma satisfação poder contribuir com esse tema tão importante para a convivência com o semiárido. André, para começo de conversa, diz aí pra gente o que são essas 5 linhas de luta pela água. Pois bem, as 5 linhas de luta pela água é uma proposta de trabalho que vem sendo discutida, que vem sendo experimentada e que vem sendo pautada pelo IRPA e por outras instituições parceiras, no sentido de que a gente deve trabalhar e lutar para assegurar não somente a água de consumo humano, como já está bem trabalhado e compreendido pela população, mas trabalhar também outras demandas, já que esta linha que contempla a cisterna, que capta água no telhado, ela atende, digamos, a linha 1, que é a água que se diz prioridade, né? Água de consumo humano. Porém, na casa e na propriedade existem outras demandas. Então, assim, a gente precisa trabalhar várias frentes, várias lutas, várias dinâmicas, formas, tanto de garantir água, quanto de gerir a água obtida. E assim, a esse conjunto de propostas de acesso e de gestão, a gente está denominando de 5 linhas de luta pela água. A gente se convencionou a ouvir, né, se acostumou a ouvir pelo menos 2 linhas, talvez, essas que você vai citar aí pra gente. A de consumo humano, como você já disse, e a água de produção, né? Tanto pelos projetos que tem de captação de água para consumo humano, pelo MC, e o P1+2, que é a captação de água para produção. Essas 5 linhas englobam essas 2 que eu falei agora, ou são diferentes, tem uma relação? Sim, está diretamente relacionado, e essas 2 que você trouxe, elas estão contempladas, elas estão inseridas na proposta das 5 linhas de água. Entretanto, elas não dão conta de todas as demandas que existem por água na família e na propriedade, e também na natureza, que atende não só aquela propriedade onde se trabalha as 5 linhas de água, mas atende a diversas propriedades que estão a quilômetros de distância e que dependem, são interferidas diretamente por esse manejo, por esse trato, por esse jeito que é feito em cada lugar do semiárido, em relação ao manejo do solo, da vegetação e da própria água da chuva, que está tudo interligado quando a gente trata do ciclo da água, que envolve todos esses fatores e influencia diretamente a disponibilidade de água em diversos lugares, seja por captação direta em tecnologias construídas pelo ser humano, ou seja por captação natural, a partir da própria natureza, a água que infiltra para alimentar os rios, para alimentar os poços, fazer a recarga dessas fontes, elas são influenciadas por o manejo que se faz no solo, na vegetação. Então, as 5 linhas, ela procura trabalhar o ciclo da água como um todo, trabalhando todas as dimensões, todos os fatores onde o ser humano pode contribuir ou dificultar esta circulação de água, a regularidade e a qualidade dessa água nas fontes artificiais e também nas fontes naturais. Muito bem, então, para a gente aprofundar mais no debate, vamos enumerar e destrinchar cada uma dessas 5 linhas. Começar pela linha 1. Quando se fala em linha 1, o que é que o IRPA defende, o que é que o IRPA apresenta como linha 1 de luta pela água? Muito bem, é muito importante que a gente trabalhe em sequência, e realmente a linha 1, ela
tem um diferencial, né? Tem um diferencial por se tratar de algo que é vital à própria existência do ser humano. A vida, para a sua manutenção, necessita de água, água em quantidade adequada, com a qualidade devida, e não é de vez em quando, mas é cotidianamente. Então, a linha 1 trata-se da garantia do acesso à água potável para consumo humano, consumo das pessoas, para preparar os alimentos das pessoas, para fazer a higiene bucal, facial, lavar o rosto, escovar os dentes. É uma água de melhor qualidade e que precisa ser atendida antes de qualquer outra demanda. Então, para esse tipo de água, o que nós recomendamos é que seja feita a captação a partir da chuva, porque no processo de formação das nuvens, através da evaporação, já fica para trás muitas sujeiras que são comuns em outras fontes. Metais pesados, esgoto, lixo, matéria orgânica, tudo fica para trás quando a água evapora do mar ou de qualquer outra fonte aberta para formar as nuvens. Então, é uma água que vem limpa. Na atmosfera, ela pode absorver alguma sujeira? Pode. No telhado da casa? Pode. Porém, se recomenda o descarte dos primeiros milímetros e assim a água que é captada após alguns minutos de chuva, ela já é praticamente isenta das impurezas que ela encontrou na atmosfera ou no telhado ao cair sobre forma de chuva. E assim a gente recomenda como a melhor fonte de água para atender a linha 1, a captação direta da chuva. E o reservatório, para se guardar essa água, nada melhor do que uma cisterna dimensionada para uma família que tem em média 5 pessoas. Então, por isso ela tem um tamanho de 16 mil litros, capacidade de estocar 16 mil litros de água, considerando a demanda de uma família de 5 pessoas a 14 litros por pessoa dia. E assim a cisterna é provida de tampa, então ela pode assegurar a qualidade da água também por mais tempo após estoque, porque a tampa é uma proteção para evitar o acesso de animais, evitar o acesso de matéria orgânica trazida pelo vento ou qualquer outro tipo de sujeira que possa estar colocando em risco a qualidade da água desta fonte. E quem quiser saber mais informações sobre esse dimensionamento da cisterna, sobre planejamento hídrico, tem outro vídeo aqui no nosso canal, onde o próprio André, né, apresenta essas informações. Bem, André, quando se fala de primeira água, tem uma outra forma ainda ou é só a cisterna? A adutora também pode ser considerada uma forma de adutora com água tratada, água regular, pode ser considerada primeira linha? Sem dúvida. Existem as situações em que, em vez de cisterna, são utilizadas as formas convencionais, sobretudo quando se trata do abastecimento por empresas públicas, como é o caso das empresas que tratam de água e esgoto nos diferentes estados, e que em vez de cisterna, a maioria dos casos, trabalha-se com as adutoras, como você disse. A adutora, se ela se ela fornece água potável, água doce, né, e isenta de sujeiras, isenta de matéria orgânica, então ela pode ser considerada como ideal para atender a linha 1. Se existe um poço em um lugar que a água subterrânea é abundante, ou se a captação se dá em um rio perene, ou em uma barragem que tem aporte suficiente para a demanda, sobretudo cidades onde tem uma densidade alta de pessoas e casas numa área menor, povoados, vilas, ou mesmo em lugares onde as casas estão dispersas, mas que existe uma fonte segura que não esta da captação direta, então a adutora pode sim, seja de poço, de uma barragem ou no rio, ser também considerada como ideal. As cisternas, elas atendem principalmente as comunidades, né, que estão distantes
dessas fontes abundantes, como é o caso de rios, que estão em lugares onde a água subterrânea não é abundante ou não tem a qualidade ideal para o consumo humano, pela presença, por exemplo, de sais. Então, onde as casas estão dispersas, a cisterna se enquadra muito bem. Elas também podem ser utilizadas para o abastecimento de água destinada ao consumo humano em cidades. Não existe cidade no semiárido, como é o caso de algumas na região da Chapada Diamantina, do Piemonte da Chapada Diamantina, que trabalha a cisterna em diversos tamanhos, com diversas capacidades de estoque de água, se adequando ao tamanho dos quintais, se adequando também ao volume de água requerido pela família, já que o número de pessoas também influencia. E assim é possível se trabalhar as cisternas, tanto no meio rural como no meio urbano, em tamanhos diferentes, que não somente de 16 mil litros, e em lugares onde não tem as adutoras, ou que existe a adutora, mas a água não atende ao requisito de potabilidade. Então, existem lugares que a adutora vai até a casa, mas chega com água salobra, ou água contaminada por minérios, de resíduos de mineradora, por resíduos de agrotóxicos, de lavouras que drenam seus dejetos para dentro das fontes, ou excesso de sais, e assim muitas vezes essa água da adutora pode não ter a qualidade devida, ela pode atender outras necessidades da família, mas não a de consumo humano, e a cisterna pode trabalhar em conjunto para atender as diferentes demandas do lar. Muito bem, fechamos a linha 1 então, né? A gente viu aí que cisterna, adutora, pode ser formas, cisterna de consumo humano, captação de água para consumo humano, e a adutora pode ser formas de atender a linha 1. Na linha 2, o que é que a gente tem, André? Pois bem, na linha 2, o que talvez se popularizou, sobretudo no âmbito da população semiárida brasileira, que trabalha o programa PUMC, que se adequa perfeitamente à linha 1, e trabalha também o P1+2, e que na essência do P1+2 se trabalha o abastecimento de demandas relacionadas à produção de alimento, rega de quintais, rega de pomares, de hortas e dessedentação animal. Para nós do IRPA e algumas entidades que comungam da ideia, na verdade, a água para a produção deve ser a linha 3, nós vamos falar um pouco mais sobre ela. E a linha 2 que defendemos é a água destinada à higienização do lar, a fazer o banho, fazer a limpeza da roupa e assim garantir, em segundo lugar, depois de atender a água de consumo humano e preparar os alimentos, atender a água da higiene, a água que serve às limpezas das pessoas e do lar, porque se não garantir essa água, as pessoas vão utilizar, como acontece, a água que deveria ser para a produção, para atender a necessidade doméstica. Então a gente trabalha como linha 2, esse abastecimento da água destinada às limpezas, à higiene das pessoas e do lar. Um volume um pouco maior do que aquela água que é tida como de consumo humano. Então, para atender essa água, a gente não tem ainda um programa bem trabalhado, como uma política pública. A gente tem apenas no meio urbano as adutoras, que atendem de uma vez só as duas águas, a de consumo humano e a de higiene. Mas na zona rural, sobretudo, na maioria dos lugares, existe a política da cisterna para a linha 1 e não existe programa adequado, trabalhado com intensidade, para garantir esta demanda da linha 2 na zona rural, sobretudo nas comunidades e lares, residências dispersas. Então, a linha 2 ela é muito importante para proteger a linha 3, que a gente vai falar nesse instante, que é a água de produção. Então, a linha 2 ela acaba servindo como uma garantia de que vai ter água para diversos usos, higiene, lavagem de prato, lavagem de roupa, lavagem de banheiro.
enfim, e aí garantir que a linha da água 3, a água de produção, seja mesmo utilizada na produção. Então, é mais ou menos isso. Eu diria que, em primeiro lugar, a linha 2 se faz necessário para garantir a própria qualidade de vida das pessoas, né? Porque tendo água para as pessoas fazer a limpeza do lar, lavar roupa, tomar banho, fazer tudo que se precisa em termos de higiene do lar, então a qualidade de vida das pessoas é garantida, não é? E segundo, vai evitar essa disputa por água para outras finalidades. Porque a gente diz que é 2 justamente porque depois da água de consumo humano e de preparo dos alimentos, as famílias colocam como prioridade 2 justamente essa água da higiene, de uso doméstico, que não de consumo humano, mas de uso doméstico. Então precisa garantir isso para atender ao bem-estar das pessoas. E segundo, para evitar a competição na produção de alimentos. Muito bem, e essa água pode ser viabilizada, armazenada em que tecnologias? Pois bem, diferente da linha 1, onde a cisterna é o reservatório mais apropriado, porque precisa assegurar esta qualidade, né? Precisa estar próximo da casa, precisa estar ao lado da casa. No caso da linha 2, não necessariamente precisa ser uma fonte para cada família. Nós podemos também chamar ela de fonte de água da comunidade, linha de água da comunidade, porque um reservatório maior, uma barragem, um açude, ou mesmo um poço, dependendo da localização desta comunidade, pode atender a várias famílias, né? E assim a água pode chegar por meio de uma pequena adutora, né? Que está próximo ali da comunidade, ligando a fonte às residências, ou ela pode ser buscada por cada família. Isso depende muito da dinâmica, né, da distribuição das casas, da distribuição espacial, da localização da fonte, porque às vezes se consegue ter uma fonte próxima, às vezes você só encontra um local adequado em uma localização mais distante, então é variável, mas podemos trabalhar uma infinidade, desde barreiros, trincheira, que tem uma profundidade maior, para garantir justamente que a água, por mais que se evapore, permaneça com um volume satisfatório até o final da estiagem, até a próxima estação de recarga. Pode-se trabalhar açudes que não tenham o formato do trincheira, mas que tenham profundidade também suficiente. Em subsolos de arenito, né, onde tem uma certa abundância de água e água com qualidade, pode-se optar também por poços. Ou, em caso onde tem-se rios perenes, pode-se optar também pela adutora, né, desde que ela seja tratada em tubos fechados, para evitar o desvio de finalidade, para evitar evaporação, para evitar infiltração, para evitar contaminação e, de certo modo, preservar também a fonte doadora, já que é onde tem rios perenes, então a pressão é muito grande e, a depender do que se faz com a água que é retirada, ela de repente era suficiente para atender essa necessidade da higiene do lar, mas ela pode não ser suficiente para atender a irrigação. Então, se for a céu aberto, complica, porque facilita o desvio de finalidade. As pessoas instalam bombas, motores e usam para irrigar. Se for tubulação fechada, hidrometrado, né, então facilita a gestão e evita esse desvio de finalidade. Mas você pode trabalhar várias possibilidades de fontes para garantir, assegurar esta linha de água número 2 para as famílias. Você falou dos barreiros. A gente tem 2 tipos de barreiros, né? O trincheira familiar e o barreiro trincheira comunitário. Para essa água da comunidade, seria mais apropriado o comunitário ou não tem diferença entre eles? Entre comunitário e barreiro trincheira familiar. Pois bem, precisa, na verdade, adequar o tamanho da fonte à demanda. Quando é possível ou quando é necessário, muitas vezes a comunidade tem casas tão distantes, tão dispersas uma da outra, que fica mais viável você trabalhar vários barreiros trincheira, um para cada família, familiar, em vez de um comunitário. Nesse caso, pode ser barreiros menores, de 500, 600 metros cúbicos.
Se a comunidade tem casas mais próximas umas das outras e tem potencial para carregar, né, fazer recarga de um barreiro de volume maior, é melhor que se trabalhe barreiros comunitários, porque você tem uma dimensão maior, consegue aprofundar mais, consegue fazer um comprimento maior e evita, né, essa dispersão das fontes, e assim você concentra energia fazendo uma aguada de melhor qualidade. Mas isso varia de uma realidade para outra. O importante é prezar pela profundidade da fonte e não pela largura da fonte. Se prezar pela profundidade, então o tamanho em termos de comprimento do barreiro, ele fica a cargo da demanda, do volume de água que ele precisa guardar. Mas a profundidade é indispensável para garantir que o volume de água estocado, por mais que se perda uma quantia por evaporação, o que fica seja suficiente para atender a demanda. Muito bem, então a gente viu aí a linha 1 de água, a gente tem água para beber, para cozinhar, para fazer a higiene bucal, a gente tem a água do linha 2, né, que é a água da comunidade, água para os diversos usos de higiene, enfim. E a linha 3, água de produção, do que é que se trata essa? A água da linha 3, ou água para a produção de alimentos, por si só ela já se diz a finalidade, e no sentido de como assegurar, é semelhante à linha 2. Existe uma diversidade de tecnologias, uma diversidade de possibilidades para garantir isso. Nós estamos falando num contexto de produção em sequeiro, né? Apesar que se faz necessário uma boa gestão também da água nas áreas dos perímetros irrigados, nosso foco aqui está sendo agora as áreas de sequeiro. E nessas áreas de sequeiro, a gestão, o cuidado, né, com a garantia de água para a produção, já se inicia na escolha da espécie a ser cultivada, no tipo de planta que se vai cultivar e no tipo de animal que se vai criar, considerando que algumas plantas elas são tão exigentes em água que se você optar por elas, você vai terminar inviabilizando a produção em função do montante de água que se precisa estocar e vai ter um custo extremamente elevado. Além de que nem todo solo é adequado para a prática da irrigação contínua, e assim você pode não só escolher, primeiro, espécies de planta que demandam menos água de irrigação, e assim você pode também fazer irrigação apenas de salvação, no momento mais crítico, para garantir a produção na seca ou evitar que as plantas morrem, e assim você tem uma demanda de água menor. O mesmo vale para os animais. Existem animais que são menos eficientes na transformação da água em carne, podemos assim dizer, né? Como é o caso dos bovinos, o gado, que precisa muita água por animal, mas também muita água em confronto ao que ele produz, que é a carne, leite, pele. Os caprinos e ovinos e as aves são muito mais eficientes no sentido de produzir o mesmo volume de carne que produziria um bovino com menor volume de água. Além disso, os animais de pequeno porte, eles requerem um volume de água menor do que os bovinos, e assim você consegue, com um reservatório menor, assegurar água para caprinos e ovinos, ou para galinhas, ou para abelha, diferente da opção por vaca, que vai necessitar de um estoque de água grande, um reservatório grande, que às vezes até foge das nossas possibilidades. Bom, passado esta fase da boa escolha sobre o que plantar, o que criar, então é necessário se fazer o dimensionamento. Quanta água se faz necessário na propriedade e a partir disso optar por uma fonte ou por outra. Optar por uma cisterna tipo calçadão ou por uma cisterna tipo enxurrada, que tem a capacidade aí para cerca de 50 mil litros de água. Optar por um barreiro trincheira familiar, que tem capacidade para 600 mil litros de água, ou optar por um barreiro maior de até 1.200 a 1.500 metros cúbicos. Pode-se optar
pelo estoque de água das próprias plantas. Por exemplo, palma, né, que é uma planta que por natureza é rica em água. E assim, se ela é escolhida como forrageira, como alimento para os animais que comem palma, eles vão demandar uma menor quantidade de água de fontes convencionais, porque na própria palma já tinha muita água, e assim você atende grande parte da demanda de água daquele animal, simplesmente fornecendo um alimento que já é rico em água. Nesse caso, podemos dizer, a palma é como se fosse uma cisterna. O mesmo acontece com o umbuzeiro, que não precisa de irrigação de salvação, porque nas próprias batatas dele, ele já estoca água e atende a sua própria demanda. Então ali também é uma cisterna. E assim você pode ter várias formas de captação de estoque de água, tanto artificial como natural, para atender essas diversas finalidades. A referência que temos para um caprino, são em média 6 litros dia. Para um bovino, 53, 56 litros dia. Para uma cabra, uma ovelha, né? Então, 6 litros. Para uma planta frutífera, 8 litros. Para um canteiro, 1 metro quadrado de canteiro, 8 litros. E assim você pode, a partir do número de animais ou de planta que tem, calcular quanta água precisa estocar. Ou, a partir de uma fonte que você tem, quantos animais ou quantas plantas eu posso ter para usar o abastecimento a partir dessa fonte. E assim você faz o ajuste, o dimensionamento. Mas as mesmas possibilidades que usamos para atender a linha 2, pode ser usada para atender a linha 3, com mais essa chance de trabalhar plantas que estocam água no próprio caule ou nas raízes. A gente falou que nessa conversa com o André apresentaríamos as 5 linhas de água. Até então a gente apresentou 3 e no próximo vídeo que está disponível aqui no nosso canal você pode conferir as outras 2 linhas de luta pela água no semiárido. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.